Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conhecimento e conteúdo para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho, que foi ou é importante na vida dela. E eu tenho hoje a grande honra de apresentar uma pessoa que eu admiro bastante, que eu acompanhei o trabalho e vou ler um pouquinho aqui do currículo. Ele é mestre e doutor em administração pela Universidade de São Paulo e graduado em administração de empresas pela Universidade Federal do Ceará. Foi pesquisador visitante na Northeastern University, é professor da FGV, é diretor executivo do Programa de Preparação para Conselheiros da FIA Business School, foi professor da Escola Superior de Engenharia e Gestão e professor convidado da MBA da ESPM. Trabalhou como coordenador de pesquisa e conteúdo do IBGC e atuou como bolsista de desenvolvimento tecnológico e industrial do CNPq. Eu tenho a grande honra de apresentar hoje aqui o meu amigo Tobias Coutinho Parente. Muito obrigado, Tobias, pela vinda aqui. Eu que agradeço. Prazer meu estar aqui. Que legal. Como é que é uma pessoa ter todo esse currículo e ainda trabalhar depois de tudo isso? Bom, eu não acho que eu tenho esse currículo todo. As coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Que você é novo para ter esse currículo todo. Você está se dedicando intensamente. Eu sempre me dediquei à vida acadêmica, né? Mas como fiz administração, adoro o mundo empresarial, não dá para ser um acadêmico dentro das empresas sem, enfim, conhecer as empresas, né? Então, para estudar empresa, tem que ter contato com as empresas. E isso foi acontecendo meio que naturalmente na minha vida, assim, só fluiu, né? Que bom. Como é que você está vendo hoje em dia, Tobias, a questão da governança global atual? Já que você é um pesquisador, você pesquisa não só Brasil, você pesquisa o mundo também, né? Então você vê todos os vieses, as mudanças que estão acontecendo no mundo. Como é que você está vendo, né, a governança mundial nesse contexto novo? Uma boa pergunta. Eu acho que para a gente responder o que existe hoje é legal dar uma olhada no passado, né? Então, só para pontuar, a governança, quando a gente está falando de governança em empresas, se você for na origem da palavra, nós estamos falando do governo das empresas, ou seja, como as empresas são governadas, como é que as pessoas, em geral os sócios, né, os empresários, lidam com as empresas no dia a dia. E para se governar, né, assim como qualquer governo, você precisa de regras, você precisa estabelecer os padrões, os procedimentos. Então a governança está muito alinhada nisso. E ela tem mudado ao longo dos tempos, tanto no Brasil quanto no mundo, né? O que a gente vê hoje tanto aqui no Brasil, mas espalhado no mundo, é um interesse muito grande dos empresários, especialmente das empresas ali de médio porte para grande porte, mas que não são as gigantes, né, as corporações, muito interessadas em estruturar os seus processos de governança, criar um conselho, ter comitês. Isso tem acontecido muito. A chave para isso, acho que tem algumas questões que levaram a isso. Uma delas muitas empresas estão passando por processos de sucessão, né? Acho que esse é um grande ponto. E aí, quando você está passando por processo de sucessão, empresas familiares, você precisa passar, né, o legado da primeira geração para a segunda, ou da segunda para a terceira. Isso não é tão fácil de se fazer. E aí você precisa estruturar uma governança para te ajudar nisso. Então, acho que esse é um ponto. E o outro assim, como o mundo ficou muito financeiro, o capital, né, especialmente pensando no Brasil, o capital estrangeiro, ele, para ter uma segurança, ou pelo menos para ter um apetite a investir em determinados mercados, a governança corporativa vai ajudar, né? Vai dar ali uma tranquilidade mínima de que ali existem regras que ele, como investidor, ele pode, caso ocorra algum conflito e tal, ele possa entender como é que funciona aquele mercado. Então, há uma busca, né, por governança corporativa cada vez maior. Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Isso aumentou muito com uma agenda da BlackRock? Ou você tem visto essa influência, né, dessa agenda BlackRock que ela quer implementar em todos os seus investimentos? Esse é o ponto, né? Assim, isso foi mais recentemente, 5 anos para cá, né? A BlackRock, para quem não sabe, é a maior gestora, né, de ativos do planeta, né? E ela investe em várias partes
do globo, inclusive aqui no Brasil, em várias organizações. Mas eu vejo a BlackRock muito mais para as grandes corporações, né? Então, quando você olha as empresas que ela investe no Brasil, a maioria vai estar na Bolsa de Valores, né? Então, mas esse é um fenômeno porque ela concentra muitos recursos, né? Investe muitos recursos. Se ela está falando que vai demandar uma coisa, é mais natural que as empresas corram atrás, né? Para poder serem candidatos a receber aquele tipo de investimento. Mas eu vejo muito uma questão da globalização, né? Antes ainda da BlackRock, né? Quando você pega ali a década de 90, né? Quando mudou, né? Um pouco a União Soviética caiu, o sistema capitalista consolidou-se, a globalização se espalhou, ficou muito mais fluido os capitais ao longo dos países. E aí o Brasil, por exemplo, ele fez uma série de reformas, né? Desde a década de 90, para tentar, né? Atrair esses capitais e dentro dessas reformas passa no cerne a governança corporativa. Então, as empresas precisaram ter mais transparência, o direito dos acionistas minoritários. Isso aí vai reverberando ao longo do mercado, né? Então, em geral, começa com o BlackRock acenando, com as grandes corporações, até chegar no pequeno e médio empresário, né? Porque as práticas de negócio são assim, né? Não vai começar do pequeno para o grande. Em geral, é do grande e depois chega no pequeno. E com a governança não é diferente. E me diz uma coisa, os desafios hoje, né, dessa governança, eu queria que você fizesse um histórico para a gente num passado recente dos desafios, o que foram superados, e os novos desafios da governança que você enxerga no futuro, você como um grande pesquisador da área. Acho que o principal desafio hoje, assim, nós tínhamos vários desafios no passado. Então, por exemplo, o desafio da transparência, da padronização dos relatórios contábeis, tudo isso nós avançamos muito, né? Da conscientização da importância, por exemplo, hoje se fala muito mais em governança corporativa, se fala em ESG, se fala em conselhos de administração. Mas acho que o grande paradoxo atual de quem está em conselho de administração, de quem lida com a governança corporativa, a governança, como eu falei lá no início, como ela é um governo das empresas, o governo tenta ser um negócio mais, ou pelo menos o objetivo é ser estável. Então, você vai criar uma série de regras, uma série de procedimentos para que não fique dependente de uma pessoa, para que não fique dependente de uma liderança ou de um conjunto de lideranças, mas que a organização possa se manter perene. Isso, pensando no século passado, era excelente, né? Quando as empresas conseguiam isso, porque você tinha direcionamento, tinha norte e tal. O mundo hoje ele é muito mais rápido, né? Então, qual que é o grande desafio que eu vejo nas empresas? É conseguir ter uma governança que se sustente, que seja sólida e que dê confiança, mas que ao mesmo tempo consiga dar as respostas rápidas para o mundo que o mundo empresarial precisa, então, com as novas tecnologias, que não trave o processo decisório. Então, às vezes, muitas grandes empresas têm dificuldade em se movimentar, em tomar decisões, muitas vezes por conta da governança ou por outras questões. Mas essa agilidade combinada com o regramento da governança, acho que esse é um desafio que o futuro está aí, né? A gente ainda não achou essa fórmula de como ser rápido e, ao mesmo tempo, seguro. Você comentou de ESG, Uhum. né? Como é que essa pauta ESG está mudando e está conduzindo a nova governança? Essa é uma pergunta muito boa. E aqui eu acho que eu vou colocar meu lado professoral. Eu vejo o ESG, o ESG é a sigla, nem a sigla é tão nova, mas a pauta também não é tão nova. Então, essa é uma pauta de pelo menos 50, 60 anos, que na academia a gente costuma chamar de negócios e sociedade, né? Então, é como que os negócios se relacionam com a sociedade, né? E aí ela teve vários movimentos ao longo do tempo, né? E ela mudou de nome várias vezes. Então, a gente teve o desenvolvimento sustentável, responsabilidade social empresarial, lá atrás filantropia, sustentabilidade, e agora o nome é o ESG, pode ser que daqui a 10 anos seja outra nomenclatura, o que é legal porque vai dinamizando e vai criando necessidades para as empresas se movimentarem. Mas ela é uma pauta de 50, 60 anos. O ESG, em termos de sigla, deve existir há mais ou menos uns 15 anos. Eu não lembro se é de 2006, o relatório que criou, né, a nomenclatura ESG. Então, ela é uma questão mais antiga. E eu acho que, para a gente olhar ela, a gente tem que olhar para o que surge dessa ideia, ou seja, como os negócios se relacionam com a sociedade. Grosso modo, o ESG, na minha visão, é isso.
Qual que é a inovação do ESG, que, na minha opinião, a maioria das empresas não enxerga e que acho que tem um papel muito da mídia que trata muito pouco disso? Antigamente, se falava em sustentabilidade, se dizia que existiria ali o triple bottom line, ou seja, o tripé da sustentabilidade, que você tinha que ter um equilíbrio entre as variáveis econômicas, ambientais e sociais. Na prática, isso dificilmente funcionava porque a dimensão econômica era muito mais preponderante, mas pesava muito mais. O executivo ia decidir, ele decide pelo econômico e não apenas considerando ambiental e social, e não havia esse equilíbrio. Qual que para mim foi a grande sacada do ESG? Bom, se a gente precisa reequilibrar isso, e o econômico é o principal pilar, como é que eu faço esse pilar econômico conduzir o pilar social e ambiental? Então, você pega o econômico, você tem que ir atrás dos donos do capital, do dinheiro, né, já que a gente vive no sistema capitalista. O que são os donos do capital? Né? Não é o empresário, pessoa física. Às vezes aqui no Brasil tem bastante, mas os donos do capital do mundo são os grandes fundos, né? Os grandes aplicadores, os gestores de ativo. BlackRock, State Street, Vanguard, entre outros grandes fundos, aqui no Brasil os fundos de pensão. Então eu preciso fazer com que esses fundos, o sistema financeiro, olhe para isso e consiga ter a dimensão social e ambiental conectadas com o econômico. Como é que eu faço isso? Dando a eles o que eles precisam, que é uma governança que traz a segurança para o retorno daquele investimento deles. Então, diferente do Triple Bottom Line, para o ESG, o G, ele, na minha visão, tem um peso maior do que o E e o S. Porque é o G que vai conduzir... Permear o E e o S. Isso, o E e o S vai existir por conta do G, porque a pessoa que está colocando o capital, ele quer o retorno sobre o capital dele, mas ele quer uma segurança daquele retorno, porque a empresa é bem governada, e ao mesmo tempo que respeite as questões sociais e ambientais. O que a gente fez na prática, que eu acho que... Coisas que acontecem mesmo. A mídia subverteu a ordem, né? Então, o ESG é quase como a ordem das letras. O ESG virou sinônimo de E, que é o ambiental. Às vezes fala do S e o G é apenas uma coisa que está lá, que ninguém entende muito bem do que é. Quando, na verdade, para mim é o contrário. O G que puxa essa agenda do E e do S, porque é o G que vai trazer os proprietários do capital para os negócios. Eu vou linkar essas letras para te perguntar uma coisa. O E, né? O E. Você percebe e deve existir diferença desse E de acordo com o país? Porque, de acordo com o país, você tem, né, as suas questões ambientais, as suas questões, né, que você trata desmatamento, não trata desmatamento, tem países que nem tem mais desmatamento, né? Uhum. Então, assim, o E, ele é muito diferente, então, de acordo com o país? Acho que sim. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque, de novo, né, quando você vai lá para o econômico, né, um balanço, uma DRE, vai ter pouquíssimas diferenças de país para país. Você pegar lá um DRE de uma grande empresa japonesa, você não sabe japonês, mas você vai olhar os números, você vai ter um entendimento do que está acontecendo naquela empresa. Se você olhar um relatório ambiental, vai ser difícil, porque o parâmetro é diferente do parâmetro daqui, né? Então, essa questão ambiental no Brasil, ela é uma questão assim, cerne, porque a gente é um país que tem bastante área preservada, diferente de outros países, mas os parâmetros são distintos, né? Então, por exemplo, no Brasil é permitido, de acordo com determinadas regras do Código Florestal, fazer o desmatamento legal, né? Óbvio que existe desmatamento ilegal, existe bastante desmatamento ilegal, mas a gente tem um Código Florestal que em algumas circunstâncias vai permitir isso. Você não tem uma padronização dessas informações ambientais nem sociais. Então, acho que esse é um desafio para o século XXI dentro do sistema capitalista. A gente levou séculos para padronizar a contabilidade, e ela não é totalmente padronizada, mas é bem mais... Bem próxima uma da outra. A parte ambiental e social, a gente não tem essa padronização. Existem N iniciativas, várias tentativas, relato integrado, há uma tentativa disso, mas não há. Assim, o fato é que não existe. Então, precisa se construir um entendimento global sobre quais são essas regras, né, que vão reger isso. Você tem toda a razão, é diferente de país para país. Você comentou uma coisa importante, porque nessa pauta ainda ESG, eu te pergunto o seguinte,
tem pessoas que acreditam que isso é um modismo, mais um modismo, né? A pauta ESG. Mas você trouxe um aspecto muito interessante. Você falou, isso pode, pelo menos assim entendi, isso pode não ser um fim, o ESG. Ele pode até ser uma pauta, uma letra ESG, 3 letras ESG, criando uma pauta, mas ele pode até trocar a nomenclatura no futuro, mas está dizendo que isso vai, independente disso, quer dizer, não acho que isso vai ser um modismo, porque independente disso, isso vai ser base para outra coisa que aconteça. Se o ESG não perdurar mais 15, 20 anos, vier uma outra coisa, não tem problema. Ele ajudou a construir um pedaço até aqui. Não é para destruir, é isso? Isso. É isso que eu penso. Se você olha para a história da administração, se você quiser colocar esse termo, ela é feita de modismos, né? Porque o ser humano ele vai trocando as suas visões sobre as coisas, né? Então, você vai pegar, por exemplo, a gente teve a época da qualidade. Nem por isso se deixou, passou a época da qualidade total. Hoje não é o assunto, digamos, está na moda, em voga, mas não deixa de ser importante, né? A qualidade ficou internalizada dentro das empresas. Eu acho que essa pauta de novo, negócio, sociedade, ela vai se transformando, né? Então, hoje é ESG, pode ser que continue, pode ser que não, né? Já foi responsabilidade social antes, já foi sustentabilidade, daqui a pouco pode ser outra coisa, né? Que a gente não saiba o que é. Mas o fato é a relação dos negócios com a sociedade, que acho que esse é um desafio do sistema capitalista, que é a gente é capaz de gerar muita receita, muita riqueza, e dificilmente a gente consegue distribuí-la na proporção. No fundo é isso, assim, como é que as empresas se mantêm gerando valor, gerando riqueza, e ao mesmo tempo lida, né, com as suas externalidades negativas, ou seja, com seus afetos, como que ela afeta a sociedade como um todo. Isso vai perdurar, isso aí faz parte do sistema, né? Vai crescendo, vai aumentando, vai conduzindo. E me diga uma coisa, os conselheiros, né, as pessoas que estão lá, né, dando nome agora é um CPF, o conselheiro, como é que ele está essa agenda com essa nova governança, com essas mudanças? Como é que está esse conselheiro hoje? Uau, essa é uma pergunta... Quanto tempo a gente tem? Tem o tempo que você quiser aqui. Pessoa com conhecimento, a gente estende o tempo. Vou te responder assim, ó. Existem diferentes perfis de conselheiros, né? Acho que essa é a primeira coisa para a audiência ter em mente. Não existe apenas um tipo. Apesar de existir a caricatura do conselheiro que a gente brinca da novela das 9, que é aquele conselheiro, senhorzinho, que vai tomar um chá, entra mudo, sai calado. Geralmente o protagonista da novela comanda a reunião e ninguém fala nada. Não é disso que a gente está falando. Mas esse perfil tem mudado bastante, porque historicamente o perfil do conselheiro qual que era? Era um executivo sênior, de extrema confiança dos empresários, na maioria das vezes com conhecimento em finanças e algumas vezes conhecimento jurídico, né? E às vezes contábil, mas mais finanças predominantemente jurídico. Homem de preferência, né? Assim, dominado por homens. E esse perfil hoje ele ainda é a maioria, mas ele está mudando radicalmente. Por que ele está mudando radicalmente? Porque as empresas estão passando por transformações e precisando lidar com as mudanças que o mercado impõe, né? Então, o novo perfil de conselheiro ele vai ser bem mais diverso. Muito mais mulheres participando, mais pessoas jovens participando disso e com conhecimentos para além de finanças, né? Essa é uma tendência. O que é ótimo, pensando, por exemplo, na agenda ESG, né? Porque ele vai poder lidar com diferentes perspectivas, né? Então, eu acho que é por aí onde está indo esse perfil de conselheiros, né? Não é apenas um tipo, são vários tipos. E também, uma outra coisa que é importante, a depender do tipo de empresa, você pode ter um tipo de conselheiro diferente. Eu digo isso do estágio de maturidade, né, do grau de maturidade. Então, uma pequena e média empresa que começou a estruturar o seu conselho, o empresário começa a compartilhar ali o seu negócio para receber conhecimentos dos conselheiros, é um perfil, de repente, um perfil de alguém que conhece mais de finanças mesmo, ou alguém que conheça mais de governança e estratégia, para ajudar ele a organizar a casa. Depois, pode ser que ele trace uma estratégia de internacionalização e vai precisar de alguém que tenha experiência no mercado internacional.
ou vai buscar algumas certificações, vai buscar gente que tem esse conhecimento. Então, o conselheiro ele vai mudando, né, o perfil a depender também do estágio de maturidade e desenvolvimento da empresa. Então, você falou muito de diversidade, né, no É. conselho, essa mudança tal, que está acontecendo essa pauta. Né? Sim. Tá muito longe do ideal, mas está acontecendo. Tá. Agora, você falou de uma mudança nessa diversidade do jovem. Uhum. Né? Você percebe o jovem, que antes era a pessoa de mais idade que você falou. Agora é o jovem. Esse jovem é para as novas tecnologias que ele é conselheiro? Esse jovem, ele é jovem, mas vamos fazer uma diferença entre extensividade e intensividade. Né? Quer dizer, ele pode não ter uma extensividade de vida ou de carreira profissional muito grande, mas ele pode ter uma intensividade numa certa atividade. E essa intensividade, você vê só em tecnologia, esse jovem, ou você consegue perceber esse jovem em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de conselho? Boa pergunta. Acho que qualquer tipo, mas acho que uma coisa importante pontuar é que, apesar de estarem mais abertos aos jovens, é predominantemente ainda de pessoas mais experientes que participam dos conselhos. Né? Então, a pessoa, na minha faixa etária, é muito difícil estar em conselho. Né? Não é muito comum. Mas ele poderia dar valiosas contribuições. Onde que eu vejo que o jovem está mais atuando? Que esse é um fenômeno, no Brasil em particular, eu diria que mais recente. A história empresarial brasileira, em geral, é uma história que muitas empresas cresceram, tiveram apogeu e morreram. Né? Dá para citar inúmeros grandes grupos empresariais que tiveram dificuldade, em especial quando o seu fundador, né, a maioria homem, faz a passagem e, enfim, não tem quem toque aquele negócio, que o negócio era a cara daquela pessoa. Hoje, esses jovens filhos de pequenas e médias empresas, familiares que estão consolidados e até grandes empresas, eles estão mais interessados, e os pais, muitos costumam incentivar mais, a participarem dos negócios. Então, é muito comum você pegar jovens que estudam, depois se dedicam a alguma atividade, mesmo às vezes fora da empresa da família, voltam e começam a se apropriar disso e demandar a governança corporativa. Né? Os jovens são muito mais abertos aos sistemas de governança corporativa, porque isso vai dar uma segurança para aquele patrimônio que é dele, né? Dele e dos irmãos, para dar continuidade. Então, a quantidade de treinamentos que a gente faz com famílias empresárias que participam, que o filho leva o pai, né, para participar, né, é muito grande. Né? Então, eu vejo que os jovens eles estão tomando essa rédea do processo sucessório para evitar essa falência empresarial de belas empresas. De mudar de geração. Mudar de geração. Às vezes mudou a geração, mudaram as questões tecnológicas, e aí a empresa se perde no meio do caminho e esse jovem consegue tomar a rédea desse processo. Aí é onde eu vejo mais a atuação dos jovens. Quando a gente pensa em grandes corporações, o perfil é mais de executivos sêniores, né? Ex-executivos sêniores que, não só na área financeira, antigamente muito mais na área financeira, mas que tem uma extensividade, né? Como você falou, em várias experiências para lidar com os assuntos. Você faz parte da formação, né? Do curso de formação de conselheiros. Uhum. Qual é o desafio hoje de mostrar nesse curso para o conselheiro o futuro, essas tendências emergentes, essa mudança? Quando você começou a trabalhar com isso, com essa formação, o que mudou nesse período? No começo a gente achava isso, no começo a gente mostrava isso e agora a gente está mostrando uma outra coisa. Então, tem vários desafios, né? Acho que o primeiro grande desafio é o curso preparatório, né, para conselho. Ele é um curso relativamente curto, né? Estou falando aí de 80 horas, porque você não consegue fazer o candidato, né, o participante, ficar como no MBA, 500 horas. Então, você tem 80 horas, que é, assim, em termos didáticos, metodológicos, pouca hora, para passar muita coisa relevante. Então, acho que da coordenação esse é o primeiro grande desafio. O segundo é nivelar expectativas com os participantes. Então, muita gente tem uma certa fantasia de que vai fazer um curso de conselheiro e, ao terminar o curso,
Ao final, vai ter uma fila de empresas batendo na porta dele, falar, ó, vem aqui atuar em conselho, você vai trabalhar um dia por mês e receber um jeton de X mil reais e vai viver a vida muito tranquila, sossegada. Não, o conselheiro ele é uma pessoa responsável pela administração do negócio. Então, acho que tem esse nivelamento. E em relação às questões de conteúdo, eu acho que tem duas grandes questões-chave que nós quebramos a cabeça para tentar colocar, e é difícil, que é a primeira que você tocou, que é a diversidade, né? Porque, assim, quando eu e a equipe foi pensar no programa de conselheiro, o que a gente pensou? A gente tem que ensinar essas pessoas sobre o que um conselheiro faz, né? Então, como é que é a dinâmica de um conselho, que é diferente da dinâmica da vida executiva, quais são as regras, as legislações, questão de mercado, as especificidades de uma empresa estatal, de uma empresa familiar, a dinâmica coletiva de um conselho. Então, aspectos ferramentais desse processo. E quando a gente fala de diversidade, é um tema muito difícil de se abordar, porque desperta muitas paixões. Até do ponto de vista mais instrumental, né? Que tipo de ferramentas que você vai dar, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje. Um assunto que não é fácil, que é importante, de extrema relevância e que nós estamos tentando trabalhar mais com ele. E o segundo é aspecto de inovação, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que ensinar o ferramental do que um conselheiro faz, isso é muito curioso, né? Acho que você que teve a oportunidade de fazer o curso, Luiz, você chega como executivo, né? Então, um executivo de uma longa trajetória, ele já tem vários traquejos, várias experiências, sabe encurtar os caminhos, mas ele meio que decide, bota a bola no peito e decide o jogo dentro do seu quadrado ali. Quando você vai para um conselho, não é assim que a banda vai tocar, né? Você vai ter que sentar com mais 4 pessoas, 6 pessoas, enfim, qual o tamanho que for o conselho, e juntos decidir aquele assunto. Precisamos decidir aqui se vai abrir uma planta ali ou uma planta acolá. Se você tem uma experiência mais do ponto de vista logístico, você vai pensar de forma da logística. Se você tem uma experiência com pessoas, você vai pensar das dificuldades, dos desafios na área de pessoas. No conselho, você tem que conseguir combinar essas coisas, conciliar, convencer muitas vezes, ser convencido. Então, muda a chave, né? Mudar essa chave é muito difícil. Então, a gente tem esse desafio de ensinar essas ferramentais e, ao mesmo tempo, lidar com a inovação. Ou seja, eu preciso dizer o back to basic e, ao mesmo tempo, pensar o futuro. Acho que esses são os dois grandes desafios que eu vejo, né, como uma pessoa que coordena um programa de preparação para conselheiros. As ferramentas são dadas, a inovação é dada e também, quer dizer, é o comportamento, né? Acho que o comportamento pode ser o grande pilar, né? Como você falou, alguns são executivos, alguns já trabalharam há muito tempo, né? Isso. Coloca a bola no chão, no colo, no chão, eu tomo conta, eu faço e agora vai ter que compartilhar. Vai. Né? Quer dizer, você deixa de ser dono do apartamento e vai lá embaixo no conselho do condomínio. Né? Isso mesmo, e vai votar todo mundo como coproprietário, né, da história. E não só isso, assim, imagina assim, você teve, sei lá, 30 anos de experiência liderando a área de pessoas. Você sabe tudo daquilo, né? Como é que contrata, como é que demite, como é que pensa talentos, como é que pensa remuneração. E de repente você senta num conselho, você é o único que teve essa experiência, aí tem uma pessoa lá que é mais de finanças, às vezes tem um empresário, às vezes tem um acadêmico específico para um assunto que é relevante para a empresa, e você precisa decidir a remuneração dos executivos. Pô, você é o craque nisso. Mas de repente alguém vai te fazer uma pergunta ou vai questionar uma coisa que para você é muito básico, mas para aquele conselheiro não é. Só que você e aquela pessoa têm o mesmo poder, apesar de terem conhecimentos distintos sobre o assunto. Mas o poder de voto, de decisão é o mesmo. E para uma decisão, assim, uma boa decisão é aquela o quê? Que todos estão confortáveis com aquela decisão final. Tá? Isso não é fácil de se fazer. Isso é muito difícil, porque a pessoa tem que se desarmar, né? Ela tem que reconhecer que ela tem ignorâncias em alguns assuntos e outros não, e saber lidar de maneira colegiada, né?
ensinar isso é difícil, não é fácil. Lembrar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Que é para escutar às vezes mais do que falar e ceder e negociar, né? Quer dizer, é uma negociação, né? Porque você conhece mais daquela gestão de pessoas do exemplo que você usou, a outra pessoa não conhece e você tem que tentar convencer, como você tem poder igual, você falou, tentar convencer que aquele caminho é o melhor caminho. E aí uma dica no Brasil, às vezes a gente tem ideia assim, né? Eu nem falei isso no começo. A governança, ela, da forma como a gente conhece hoje, ela é muito americanizada, se eu posso usar esse termo. Muito do anglo-saxão, ou seja, dos americanos e dos britânicos. E lá há uma ideia de que você monta uma empresa, cria uma empresa para virar uma corporation, Facebook da vida, um Google, uma Amazon. E aí você vai ter, sei lá, 5%, 4% de um negócio super bilionário. E aí essa empresa ela está pública na Bolsa de Valores. Né? Qualquer cidadão americano, via fundo ou não, pode ir lá e adquirir. A nossa realidade do Brasil, dos países da América Latina e de vários outros países mundo afora não é essa. Né? A nossa realidade é uma realidade de um empreendedor que cria um negócio, que cresce com o negócio e pode ir até a Bolsa de Valores, mas que dificilmente vai compartilhar o poder que ele tem sobre aquele negócio. Então, você vai lidar com empresas que têm um acionista controlador, um acionista majoritário. Então, além das diferenças entre os seus pares conselheiros, você tem o seu par, que ele é par no conselho, mas ele tem uma posição relevante, que ele é o empresário. Né? Ele é o maior tomador de risco naquelas decisões, né? Porque o capital dele está lá investido. Você tem que saber lidar com essa figura do empresário. Né? Nas corporações norte-americanas, o CEO, né? Por isso que a gente tem muitas aquelas coisas do CEO, né? Da empresa americana, ele é mais poderoso. Né? Aqui não, aqui você vai ter o empresário que tem uma história com aquele negócio e tem o patrimônio dele ali investido. Então, além disso, você tem que saber lidar muito bem com ele, porque no final do dia é ele que te contrata. É ele que paga a conta, né? Exato. Me diz uma coisa, compliance, ética, né? É uma coisa que a gente vê uma agenda, né? As pessoas trazendo esse tipo de assunto. Como é que ele influencia a governança? E aí eu quero te fazer uma segunda pergunta dentro da primeira. Compliance e ética da corporação, mas a corporação do conselho, mas o conselho é feito de conselheiros. E cada um, teoricamente, tem o seu compliance e a sua ética. Né? Uhum. Você tem que alinhar esse compliance, essa ética da corporação com os conselheiros. E como é que isso tudo influencia? Influencia bastante. Vou começar respondendo no final. Eu acho que você já trouxe um pouco aí da resposta na sua própria pergunta, que é assim, o que é a ética, né? A ética você pode ter várias formas de analisar, mas no fundo a ética é um pouco de como os indivíduos, cada indivíduo, olha a sociedade, olha ali o entorno que você está, verifica quais são as regras, sejam elas regras formais, por exemplo, legislações, e regras informais que aquele grupo estabeleceu ali para lidar com ela. Né? E você, enquanto indivíduo, olha para aquilo, reflete, fala, eu concordo, vamos em frente. Ou, de repente, você pode falar, não, por aqui eu acho que a melhor decisão é essa, porque vai gerar um resultado melhor, ou vai beneficiar o maior número de pessoas. Enfim, a ética é muito da reflexão que o indivíduo faz sobre a sociedade. Né? E aí nós temos um problema, igual você falou. Né? Dentro do conselho, cada um pode ter ali determinados parâmetros éticos, quais são os limites que você topa ou não topa aí. Qual que é o desafio conectar isso com o compliance? Né? Porque o compliance, se você for olhar o pé da letra, é o to comply, ou seja, você está em conformidade com alguma coisa. A conformidade coloca todo mundo no mesmo forno, né? Na mesma formato. E pode ter pessoas que acham que aquele formato, o limite deveria ser maior ou menor. E aí começa a ter a dificuldade. Especificamente no Brasil, onde que eu enxergo que o compliance foi importante e, ao mesmo tempo, se desvirtuou muito. E agora a gente está voltando para uma coisa mais racional. Quando você pega ali os escândalos envolvendo Lava Jato, né, o Petrolão, você teve uma série de empresas envolvidas e houve ali uma ânsia da sociedade de punição, o que é compreensível. Você fala, pô, olha o tamanho dos escândalos de corrupção, essas empreiteiras, enfim, outras grandes corporações. Aí
o compliance se estabeleceu fortemente como compliance no Brasil. Então, a resposta é, precisamos criar regras duras, então todo mundo vai ter que seguir esse padrão. E aí, às vezes que eu dou aula de governança e MBA, né, que a gente tem mais tempo, os alunos, quando eu vou falar sobre compliance, eles falam, compliance é o setor de prevenção a vendas, né? São tantas regras que a gente não pode nem vender, né? Está proibido vender para a gente não correr riscos. E eles têm razão, em algum momento foi isso, né? Eu orientei um aluno que teve uma experiência com uma dessas grandes empreiteiras e ele viveu o antes e o depois, né? E ele disse que o depois era tipo isso mesmo, assim, não podia fazer nada, porque qualquer coisa poderia estar em risco. Então, isso teve o lado bom de que muita gente correu para estruturar programas de compliance, integridade. E o lado ruim foi de que muita gente passou do ponto, né? Então, ficou tudo para evitar risco ao máximo e sem risco não há negócio. Hoje, eu já acho que a gente está caminhando para um caminho mais razoável. Assim, todo mundo que eu digo assim, as grandes empresas já têm algum programa de compliance, código de conduta e tal, já consegue, de uma certa forma, capacitar seus funcionários para isso e consegue chegar nesse denominador comum. O conselho, no fim do dia, ele tem que ser o guardião. Então, aqueles 7 membros, 5, 9, eles têm que olhar para as regras que eles acordaram, para o risco que o acionista deseja correr e para os seus limites dentro da ética do indivíduo. Então, esse balanceamento é que é o papel do conselheiro. Eu vejo nessas 3 coisas, né? Assim, o risco que a empresa corre, as regras acordadas e o seu individual. Pode ser que você fale, eu não topo fazer tal coisa, né? Eu acho que daqui para passou do meu limite. Aí cabe ao indivíduo refletir sobre isso. E, no final do dia, a gente prepara o conselheiro para ele ser um conselheiro independente, ou seja, que ele independa daquela posição que ele está como conselheiro, para, se ele achar que no limite ultrapassou o que ele entende como a fronteira ética, ele pega as coisas dele e vai embora, né? Então, ele tem que ser independente para, inclusive, poder fazer isso. Isso é bem no limite, tá? Assim, não é qualquer coisa. Porque, assim, estar no conselho é estar toda hora em dissenso e consenso, né? Fazendo esse jogo para encontrar o melhor caminho. Me diga uma coisa, assunto moderno, assunto que todo mundo está falando hoje, inteligência artificial. Inteligência artificial. Isso está mudando governança ou não tem nada a ver com governança? Boa pergunta. Assim, eu não diria que está mudando, eu diria que poderá mudar, né? É assunto no radar de quem estuda governança, de quem pratica, de quem está na fronteira está olhando, mas não está igual, por exemplo, quem está como gestor. Acho que o gestor tem mais preocupação com isso do que o próprio conselheiro. Pode ser meio contrassenso isso. Mas o conselheiro olha menos e acho que afeta menos a vida dele. O que pode acontecer na minha visão? Assim, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar a tomada de decisão dos conselheiros. A tomada de decisão. Pode facilitar, porque hoje você tem uma base de dados maior, você tem ferramentas melhores, então ela pode ajudar. Existem pessoas que veem uma questão mais radical, já tiveram algumas experiências sobre isso, de você ter uma inteligência artificial como conselheiro, né? Algumas já tiveram algumas experiências. Eu sou mais cético quanto a isso, né? Porque eu acho que o ser humano ele tem uma plasticidade, uma questão mais artística que uma inteligência artificial não vai ter. Porque se você olhar no final do dia, a inteligência artificial é o quê? É uma grande base de dados que nós não temos organizadas na nossa mente e que ela olha de hoje para o passado, né? Então, tudo que existiu até hoje, você vai conseguir analisar e ela vai conseguir rapidamente te filtrar alguma coisa, vai cometer erros e tal, mas ela vai ser bem efetiva em várias coisas que você perguntar para ela. Por outro lado, daqui para frente ela não tem capacidade. Quem tem essa capacidade de fazer... imaginação é o ser humano. É o ser humano. Então, eu acho que a inteligência artificial não tem essa capacidade. Agora, e aí não vai dar... Você olha que se o conselho... A gente ensina isso, né? Sei lá, 70% no futuro, 20% no presente, 10% no passado. Ele tem que estar olhando o futuro para ajudar a condução da empresa. O que a inteligência artificial... Ela pode te ajudar muito com as informações do passado, para você imaginar o futuro, mas ela não vai imaginar isso para você. Interessante isso. Agora, Tobias, eu peço no começo e agora no final estou cobrando. Eu queria que você deixasse para a gente o melhor conselho que você tem
para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Eu vou deixar o... Eu fiquei pensando nisso, né? Eu vou deixar o conselho que eu sempre falo quando eu estou conversando no mundo empresarial, né? Nessas rodas de conversa ou em podcast. O executivo ele é muito treinado de estar certo de ser. O empresário também ele é movido a gerar resultado. Esse resultado se transforma, né, em questões financeiras, né? Resultado financeiro. E a gente é secado por isso, né? A geração de resultado financeiro, do lucro, performance. Eu acho que tem que ser. Mas o meu conselho, e ainda mais para quem quer assumir posição de conselho, quem está em conselho, é que os bons resultados, acho que isso que eu aprendi na minha vida, ele é sempre uma consequência de um trabalho anterior, né? Bem feito. Então, o foco não é no fim, é no processo. Eu sempre penso sobre isso. Então, você tem que olhar lá para o teu resultado final, mas você tem que aproveitar o processo, né? Curtir o processo. Você brincou aí com o meu currículo no começo, acho que foi muito isso na minha vida. Falar, eu vou... Um currículo tão grande eu desse, vou tão bom desse. Era moleque, né? Saí da faculdade, vou para São Paulo. Então, fui estudar aqui na USP. Mas, às vezes eu via muitos meus colegas, não, eu vou fazer uma pós na USP, mestrado, doutorado, e eu vou não sei onde, porque daí com isso eu vou conseguir uma grana legal, um emprego. Eu ficava mais interessado em curtir o processo, sabe? E depois o resultado naturalmente acontecia. Aliás, dizem que isso é a beleza da vida, né? Curtir o processo. Tem funcionado para mim. Então, parabéns. Às vezes o processo é doloroso. Às vezes você tem que sofrer mesmo, faz parte. Faz Né? parte. Em geral, a gente, se você for olhar a vida, a beleza da vida, ela tem muito sofrimento, é muito dolorosa, mas quando acontece aquele momento, né, de satisfação, é muito prazeroso. Né? Aquele filme A Procura da Felicidade, o Will Smith coloca isso. Né? Eu lembro que eu assisti esse filme... O primeiro filme que eu assisti com a minha esposa, a gente era adolescente, 18 anos, e foi uma mensagem isso, né? O cara sofre o filme inteiro, e no final ele diz, essa pequena fração da minha vida eu chamo de felicidade. Eu vejo assim, né? Em geral, os resultados são consequência de um processo. Pode ser dolorido ou não, mas se você já está mais aberto para vivê-lo, ele vai ser menos dolorido, mesmo quando ele for sofrido. Tem até uma frase do Jean Paul Sartre que é: não importa o que fizeram comigo, e sim o que eu fiz daquilo que fizeram comigo. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Ô, Tobias, eu te agradeço imensamente. Foi realmente um grande prazer te receber aqui, uma grande honra te receber e muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer e super sucesso aqui no podcast. Muito obrigado. Eu queria agradecer também que nos acompanhou até agora e pedir para que nos acompanhe também nas redes sociais, no canal no YouTube e no Spotify. Então, nosso canal no Instagram é O Melhor Conselho Oficial e aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado.